Israel intensificou seus esforços militares na frente norte do país nas últimas horas, em meio a uma espiral de tensões dos últimos dias, após a morte do principal terrorista na região, Hassan Nasrallah, no que aparentemente representa o salto para uma nova etapa da guerra. O governo e o exército israelense mostraram sua determinação em destruir a infraestrutura do Hezbollah e cercar e matar o seu principal líder. Ao mesmo tempo, Israel mobilizou milhares de militares de prontidão para uma possível invasão terrestre do país vizinho. Os últimos movimentos israelenses revelam que o exército decidiu adotar a mesma estratégia desenvolvida em Gaza desde o início da guerra contra o Hamas em 7 de outubro do ano passado. Avisos telefônicos, distribuição de folhetos, mídia e redes sociais estão sendo usados ainda para auxiliar os cidadãos libaneses a deixarem seus locais para não serem mais escudos dos terroristas do Hezbollah, com o governo libanês anunciando um plano de emergência para acomodá-los. Se o grupo Hezbollah não fosse uma entidade terrorista, jamais teria um exército de indivíduos jihadistas, com um arsenal mais poderoso em comparação aos grupos terroristas no Oriente Médio, sob financiamento do Irã, e jamais teria força superior que o próprio exército libanês. Na ausência de um acordo de cessar-fogo, que nesse momento está praticamente enterrado, as forças de defesa de Israel estão tentando a todo custo repelir as unidades do Hezbollah que estão posicionadas mais próximas do território israelense e que forçaram dezenas de milhares de israelenses e árabes a fugirem de suas casas. O objetivo, então, para o qual eles vêm reforçando a frente norte há semanas, com tropas chegando de Gaza, é duplo. Por um lado, tornar mais difícil para o Hezbollah atacar as comunidades mais ao norte de Israel. Por outro, impedi-los de realizar escaramuças terrestres ou mesmo uma incursão coordenada, semelhante à que Hamas realizou no ano passado. Assim como aconteceu em Gaza, aviões de caça israelenses se prepararam para lançar o maior ataque aéreo do conflito atual contra os alvos no Líbano. Israel está principalmente flexionando seu poderio militar do ar, e o comandante das Forças Armadas israelenses indicou a atual posição de Israel: uma invasão terrestre imediatamente. A embaixada alemã em Beirute anunciou a evacuação de funcionários não essenciais, das famílias dos funcionários da embaixada, bem como de cidadãos alemães considerados clinicamente vulneráveis do Líbano. Assim como anunciou contra o Hamas, o Ministério das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, disse aos seus colegas e a vários países, incluindo os Estados Unidos e a Alemanha, que não haverá cessar-fogo no Líbano e que o fim da campanha só virá com a dissolução do grupo Hezbollah. A Fly Dubai cancelou todos os voos para Beirute até 3 de outubro, devido às crescentes tensões e preocupações com a segurança no país. Dezenas de voos então foram cancelados. Companhias aéreas como a Iran Air e a Iraq Airways também suspenderam rotas para Beirute em meio à deterioração da situação, sob temor direto de que Israel estava prestes a invadir defensivamente o sul do Líbano para destruir as instalações de lançamento e redutos dos terroristas. Mais cedo ainda, na amarga segunda-feira para os árabes, Israel informou diretamente à Casa Branca e ao Pentágono que estava se preparando para conduzir uma invasão terrestre limitada no sul do Líbano. Tal invasão começaria em breve, cujo objetivo da operação é a destruição da infraestrutura militar do Hezbollah ao longo da fronteira com Israel, para permitir a paz e a estabilidade ao povo israelense, libanês e sírio na região. Foi a primeira sinalização de que a operação estava em andamento. Havia então uma informação circulando no final da tarde de segunda em Israel de que a invasão terrestre no sul do Líbano estava prestes a começar na madrugada de terça-feira, e só aconteceria precedida por uma onda significativa de ataques da Força Aérea, Marinha e da Artilharia israelenses em uma tentativa de suavizar as posições do Hezbollah. No começo da manhã dessa segunda-feira, o Pentágono anunciou que os Estados Unidos estavam enviando algumas milhares de tropas adicionais para o Oriente Médio, para então reforçar a segurança e estarem preparados para defender Israel se necessário. Em cima disso, o Departamento de Defesa já havia anunciado que, devido ao aumento das tensões, o SS Abraham Lincoln e seu Carey Strike Group
bem como ao grupo de pronta resposta anfíbia, o SS Wasp, também receberam ordens de permanecer no Oriente Médio, enquanto esquadrões de aeronaves de combate como os caças F-22, F-15E, F-16 e A-10 Thunderbolt aumentaram sua presença em bases aéreas, com um reforço adicional das capacidades de suporte aéreo defensivo previsto para os próximos dias. O gabinete de guerra israelense, então, aprovou a invasão limitada de Israel, mas não houve anúncio público oficial, sendo que Benjamin Netanyahu havia declarado, abre aspas, temos várias divisões de assalto altamente treinadas e motivadas que estão prontas, dispostas e capazes de executar essa missão. Feche aspas. Muitos acreditavam de fato que a invasão aconteceria há pelo menos uma semana, mas eram ações cruciais de estrangulamento da liderança e comando do Hezbollah com ataques precisos que cercaram e chegaram até Hassan Nasrallah, eliminado após mais 80 bombas Mark 84 e de outras variações no sul de Beirute. Se durante o auge da luta na faixa de Gaza havia 5 divisões operando, hoje há apenas 2 divisões no sul. Essas outras 3 divisões foram deslocadas para novas atividades de treinamento, descanso e se preparam agora para qualquer missão que o governo peça ao exército para realizar no Teatro Norte. São 3 divisões, que quando somadas consistem em nada mais e nada menos que 15 mil tropas. Foi então que no começo desta noite de segunda-feira, pelo horário de Israel, a primeira fase da Operação Terrestre Israelense Limitada contra o Hezbollah no Líbano de fato começou. O porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, afirmou que autoridades israelenses disseram aos Estados Unidos que estavam conduzindo operações limitadas, focadas na infraestrutura militar do grupo, como lançadores de foguetes perto da fronteira entre Israel e o Líbano. Houve diversos disparos de artilharia israelense contra várias cidades libanesas na fronteira com a região da Alta Galileia, com moradores do sul relatando o fogo de artilharia intensa de Israel contra redutos terroristas próximos ao longo da zona militar fechada, anunciada anteriormente pela Força de Defesa de Israel. Diversos blindados de transporte de tropas foram vistos no norte de Israel, mostrando que a situação está se escalando e que talvez essa primeira fase de ataques de artilharia e de fogo aéreo abra um caminho para operações terrestres imediatamente. Tudo indica que o objetivo de Israel é estabelecer de fato uma zona militar de 20 quilômetros sem a presença de terroristas, para assim resguardar a integridade dos próprios libaneses e dos israelenses. Por conta das restrições impostas pelo YouTube, no canal principal Área Militar, tive que criar o canal Analytics. Conto com sua presença, se inscreva e ative as notificações.